podcast 7 Crescimento, o cenário perfeito para te desenvolveres, com Sofia Bento. Olá, bem-vindos. O meu nome é Sofia Bento, sou psicóloga clínica da saúde, coach e uma apaixonada pela área do desenvolvimento pessoal. Criei o podcast 7 Crescimento como um espaço para te ajudar a desenvolver inteligência emocional e autoconhecimento. E agora, com a novidade de ter o podcast disponível também no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, na Amazon Music e até no Popcast. É sem desculpas para não perderes pitada do que para aqui vai acontecendo. Subscreve e partilha este podcast com alguém que adoras, porque hoje aqui no 10º episódio, vamos falar de um tema que eu adoro: comunicação nos relacionamentos, seja eles ao nível amoroso, familiar ou profissional. E tanto se fala disto nas minhas sessões. Anda tudo por aí ao engano a achar que fazer terapia é para maluquinhos e que afinal um dos nossos maiores problemas é nós não sabermos comunicar eficazmente as nossas necessidades, aquilo que é importante para nós. E fazemos o que com isso? Ora bem, ficamos ressentidos com o outro porque ele não adivinhou o que estava a acontecer, não leu os nossos pensamentos ou não soube interpretar o que havia algo e que estava a incomodar-nos. E vocês preparem-se, que já sabem que eu estou sempre a falar-vos de autorresponsabilidade. Eu não quero saber o que é que o outro fez, o que é que o outro não diz, o que é que o outro é assim ou assado. Eu quero é convidar-te a ti a tomar das rédeas da tua vida, a parares de colocar a culpa no outro e a fazer a tua parte. E já sei, é muito mais fácil colocar a culpa nos pais pela educação que nos deram, no nosso chefe que não valoriza o nosso trabalho ou no nosso parceiro que deixa a toalha molhada em cima da cama. Mas, caso ainda não tenhas percebido, deixa-me dizer-te, não dá para abrir a cabeça do outro e enfiar lá as nossas ideias. Então, Sofia, o que é que está ao nosso alcance fazer então? Bem, tem de partir de nós a mudança. Começar a dizer o que é que nós não gostamos e dizermos o que é que nós precisamos. Fazermos pedidos. Falar outro tom de voz. Eu já dediquei o 5º episódio ao tema da comunicação. Convido-te a ouvir caso ainda não tenhas feito e que é o complemento àquilo que eu quero partilhar contigo hoje. E isto porque tu sabias que no top 5 das principais causas de divórcio temos as faltas de respeito, a falta de comunicação e, claro, a infidelidade, os ciúmes e os problemas financeiros. E no trabalho? Sabias que um dos principais motivos que leva alguém a sair do seu emprego é a falta de reconhecimento? É verdade, aquela palavrinha de apreço pelo bom trabalho que se tem feito é sempre bem-vinda, porque quando é para dar na cabeça, é sempre falado, não é? Mas quando fazemos algo de bom, os chefes tendem a achar que a pessoa sabe que fez um bom trabalho e não dizem nada, o que gera descontentamento. Por isso, hoje eu quero falar de comunicação, de ressentimentos, mas acima de tudo, de estratégias para termos relacionamentos mais saudáveis, mais felizes e para resolvermos as dificuldades que vão surgindo na relação com o outro. Hoje ninguém sai daqui sem pensar sobre isto tudo. E portanto, eu hoje trago-te aqui a história da Margarida. A Margarida trabalha com o seu pai na empresa da família. Começou lá novinha e tinha sempre receio de dar sugestões, com medo que o seu pai não concordasse. Achava que não valia a pena, que achava-se que ele era autoritário e ficava ressentida com certas atitudes dele. A Margarida exigia um ambiente de trabalho mais saudável, mas o seu pai, uma pessoa de outra geração, que tinha sacrificado muito o seu tempo, as suas necessidades e até a sua saúde física e emocional, ressentia-se com as atitudes da filha e levava as tentativas dela de mudança como um ataque pessoal, uma crítica à sua maneira de ser e de liderar, e isso gerava ali atritos, ressentimentos e até descontentamento. A Margarida e o Vasco viviam juntos há quase um ano e tinha sido um ano de muitas adaptações. Afinal de contas, ela nunca tinha partilhado casa com o namorado, apenas com as amigas da faculdade. Inicialmente, as tarefas de limpeza não estavam distribuídas entre os dois. Ela chegava a casa cansada e ele, que tinha estado em teletrabalho, sentia-se sobrecarregado com as coisas que haviam por fazer. Ela reclamava que ele deixava os pelos da barba no lavatório. Ele dizia que era uma loucura a quantidade de fios de cabelo dela que ficavam no ralo do chuveiro. As discussões diárias eram em torno da dinâmica da casa. Ora porque um não pôs a roupa a estender e porque esqueceu dela na máquina. Ora porque o outro esqueceu de comprar os iogurtes preferidos no supermercado. Ora porque um estava farto de lavar a louça. Ora porque o outro não se esforçava por cozinhar coisas diferentes. A Margarida não se dava conta que por vezes dizia coisas que magoavam os outros, mesmo ela não tendo essa intenção. Andava estressada e impaciente com tudo e com todos. Os pais dela convidaram-na para ir almoçar lá à casa no domingo com o namorado. Viu um dos seus irmãos mais novos a pôr a mesa e decidiu, segundo ela, fazer uma brincadeira e disse-lhe: "Oh, para ele tão lindo a pôr a mesa! Só é pena não fazer isso todos os dias e estar sempre a jogar aquele jogo estúpido de guerra que nem sei bem o nome e que não interessa nada a ninguém." O seu irmão, uma criança de 9 anos, frustrado, largou os pratos e foi para a sala continuar a jogar. O seu namorado chamou a atenção e disse-lhe que não havia necessidade dela ter feito aquele comentário, sabendo ainda para mais que a sua mãe andava a tentar motivá-la a aderir mais nas tarefas lá em casa, e depois do que ela disse, ele largou tudo o que estava a fazer e ficou magoado. Nisto, a mãe da Margarida apoiou o Vasco, afirmando que ela tinha sido um bocadinho bruta sem necessidade, porque o miúdo estava a esforçar por fazer as coisas. A Margarida não gostou de ser repreendida por ambos e ficou de cara fechada o resto do almoço. Aquela tal expressão do arroz de trombas, estão a ver?
No carro, a caminho de casa, o Vasco lhe disse que lhe não tinha dito aquilo para ela ficar chateada. Pelo contrário, estava a tentar alertá-la de que a sua atitude não tinha sido explícita quanto à sua verdadeira intenção. Ele sabia que ela queria ajudar a mãe a integrar o irmão na dinâmica da casa, mas com aquilo que disse tinha tido um efeito oposto. A Margarida, irritada, disse para ele parar de bater no ceguinho que já tinha ouvido o suficiente. Expressou que essa não era a sua intenção e que não queria levar na cabeça até do namorado, já bastavam os pais e a situação no trabalho. Como estava irritada, acabou por dizer mais coisas de forma impulsiva. Disse ao namorado que ele tem a mania que é o senhor perfeito e que nunca comete erros. O Vasco ficou alguns momentos em silêncio após ouvir isto e respirou fundo, de forma a não ter uma reação, também ele, impulsiva. A Margarida era uma pessoa que tinha dificuldade em pedir desculpa, em dar o primeiro passo, mas lá pediu desculpa num tom baixinho e entre dentes. O Vasco parou no mirador da praia e disse-lhe que gostava de ter uma conversa franca com ela, sem que ela se sentisse atacada ou que o atacasse a ele. Ela baixou a cabeça e concordou envergonhada. O Vasco disse-lhe que ultimamente a havia muito irritada, principalmente com o trabalho, que chegava a casa e só falava mal do projeto no qual estava a trabalhar. Subitamente a Margarida interrompeu para se justificar que aquele tal colega lhe estava a dar cabo do juízo e que as coisas com o pai também não andavam fáceis, que ele parecia não entender nada disso e ainda lhe dava na cabeça por cima. O Vasco olhou para ela, sorriu e pediu-lhe calmamente para ela o deixar terminar o que estava a dizer. Ela consentiu e baixou novamente a cabeça envergonhada. Ele disse que sabia que ela andava muito pressionada com os prazos de entrega, mas que via que isso a estava a deixar desgastada e, consequentemente, ela estava impaciente com ele, com os amigos e com a restante família. Nas últimas semanas, isso tinha gerado atritos entre ela e as pessoas à sua volta. Ela voltou novamente a interromper de forma impulsiva, dizendo que não conseguia fazer melhor, que se sentia muito cansada e que parecia que ninguém a compreendia, toda a gente a culpava por tudo. O Vasco voltou a reforçar calmamente que não queria acusá-la, apenas ajudar. Ela assinou a cabeça e deu-lhe um abraço, dizendo que não queria discutir com ele. O Vasco tranquilizou-a e disse-lhe que não estavam a discutir, apenas a conversar. Disse-lhe também que gostava muito dela e que por essa mesma razão precisava alertá-la destes comportamentos de forma a que ela tomasse consciência e fizesse algo para mudar. Disse-lhe que para as coisas mudarem e evoluírem, estas conversas são necessárias. Muito pior é quando só existe o silêncio, quando o outro desiste de nós, de nos dar feedback e tentar mudar alguma coisa. A Margarida, já mais calma, disse-lhe que estava a perceber, só que sentia muito frustrada porque não conseguia fazer diferente. O Vasco perguntou-lhe se ela não achava que seria uma boa opção fazer terapia para ajudar a lidar com tudo isto. Ela disse que achava que também não era caso para tanto, ela só precisava mesmo era tirar umas férias e que depois ia ficar melhor. Com um olhar compassivo, o Vasco lhe disse que antes das férias, de há 4 meses atrás, ela já andava assim e que parecia não ser uma semana de férias a solução dos problemas. Ela, ainda apreensiva, disse que ia pensar nisso. O Vasco perguntou-lhe: se tu continuares a fazer o que tu fazes e a tentar gerir tudo sozinha, como achas que vais acabar daqui a um ano? Ela abriu os olhos, suspirou e disse que nem conseguia imaginar este cenário. O Vasco deu-lhe um beijo na testa e disse que estava ali para ela e para aquilo que fosse preciso, e combinaram de procurar um terapeuta quando chegassem a casa. A Margarida e o Vasco por vezes tinham dificuldades em alinhar-se na sua vivência enquanto casal. Depois do trabalho, a Margarida sentia a necessidade de estar um pouco em silêncio e fazer exercício para libertar a tensão do dia a dia. Por outro lado, o Vasco, que passava o dia em teletrabalho sem conviver com as pessoas, sentia necessidade de conexão, de conversar, de sair para jantar, e nem sempre chegavam a um acordo sem que o outro ficasse frustrado. A Margarida sentia a necessidade de se sentir conectada e emocionalmente próxima para ter vontade de fazer sexo, e para o Vasco essa necessidade era preenchida através da intimidade sexual. Quando existia alguma coisa que o estressava, a Margarida precisava de conselhos, de que fizessem perguntas para ajudar a sair da espiral da negatividade. Mas por outro lado, o Vasco precisava mesmo era de pôr tudo cá para fora e apenas de ser ouvido, sem que a Margarida tentasse resolver a situação por ele. E estas diferenças são naturais e saudáveis, e exigem que cada um dê tempo e espaço ao outro para ser quem é. Com o passar do tempo e com os efeitos da terapia, foram aprendendo a gerir as coisas de outra forma e a expressar o que sentiam e necessitavam um do outro. Preciso ventilar o que estou a sentir e não preciso de conselhos. Podes simplesmente ouvir-me? Agora sinto-me magoado e preciso de espaço. Eu gosto de ti, mas será que podemos falar disto quando estivermos mais calmos? Preciso conversar sobre o que aconteceu para poder sentir-me sexualmente conectada contigo novamente. Preciso que leves o lixo para baixo e que laves a louça para eu me sentir menos assoberbado. Podes fazer isso? Através do diálogo e da expressão das necessidades, foram se adaptando e evoluindo na sua relação. E agora chegou a tua vez. Sim, sim, tu que estás a ouvir. Eu não disse que tinha de partir de ti a mudança. Então vai lá buscar o teu caderninho de desenvolvimento pessoal e a tua caneta. E para aqueles que me dizem que eu vou podcast no trabalho, no carro, no comboio, enquanto fazem tatuagens, caminham ou cozinham, olhem para o ecrã do vosso telemóvel agora e vejam em que minuto é que vai este episódio. Ouçam tudo até ao fim e depois, quando terminarem o que estão a fazer, façam estes exercícios de reflexão para puxarem pela cabeça. E porquê, meus amigos? Porque uma pessoa que investe em si e no seu desenvolvimento pessoal para de colocar as culpas nos outros, é a verdade, e assume a responsabilidade por mudar a situação. Bora lá então. Primeira pergunta: o que é que tu queres exatamente dos teus relacionamentos?
Segunda pergunta: o que é que para ti é inegociável nos teus relacionamentos? O que é que tu achas que tem que existir? Que valores têm de estar expressos? O respeito, a amizade, o companheirismo? O que é? O que é importante para ti? Terceira pergunta: que tipo de parceiro amoroso é que tu queres? E claro, pelo outro lado, que tipo de parceira amorosa queres ser tu para o teu parceiro? Quinta pergunta: e o que é que te ajuda a te sentir mais conectada à outra pessoa? Seja um familiar, seja num relacionamento amoroso. É um jantar, um abraço, um elogio, darem-te apoio num projeto? O que é? Sexta pergunta: como é que tu lidas com alguma coisa que te incomoda na relação com o outro? Tu falas, partilhas, pedes ajuda, ficas de cara fechada, ficas ressentida, esperas que o outro adivinhe, que leia os teus pensamentos? E sétima pergunta: depois de identificares isto, o que gostarias de fazer diferente nos teus relacionamentos? E agora vamos ao nosso quadro de perguntas, respondendo às dúvidas que vocês deixaram lá pelo Instagram. E olhem, eu ultimamente ando tudo muito tímido e a enviar perguntas. Eu não sei o que é que se anda a passar, por isso eu quero-vos pedir para vocês, sempre que surja um novo episódio, vão lá e deixem as vossas questões, o vosso contributo, porque só assim é que eu vos consigo ajudar melhor. Então, a primeira pergunta é: sinto que não tive bons modelos de relacionamentos, por isso não sei o que fazer. Vemos os nossos pais a terem uma relação disfuncional é uma experiência traumática, que deixa marcas muitas vezes inconscientes e depois perpetuamos os nossos relacionamentos, mesmo sem termos essa consciência. É a primeira relação que nós observamos e que acaba por ter um impacto profundo em nós, na forma como nós vemos o outro, como nós vemos a nós mesmos, como nós olhamos para as relações no geral e como vemos também o mundo, de uma forma segura ou insegura. Então, se os modelos que nós observamos são hostis, negligentes, enganosos ou estão constantemente em brigas caóticas, então aprendemos que as pessoas não são seguras nem confiáveis. E isto influencia, claro, a nossa habilidade enquanto adultos de pedir ajuda quando precisamos, de confiar nos outros ou nas suas intenções, de compreendermos as nossas emoções e de expressarmos as nossas necessidades. E além disso, há aqui outra coisinha muito importante. Por vezes, os pais colocam os filhos, que são crianças, num triângulo, no meio dos problemas do casal. A criança é usada como um peão e forçada a escolher um dos lados. Ao escolher, a criança é também acusada de traição pela outra parte. E quando os filhos são levados a serem terapeutas ao suporte emocional dos pais, o que é que tu achas que isto vai dar? É isso mesmo. É muita raiva reprimida contra os pais ou um dos progenitores quando já estamos na fase da vida adulta. Então, é de extrema importância fazermos terapia para olharmos para estes aspectos, percebermos o impacto que isto teve e que continua a ter na nossa vida e aprendermos a fazer escolhas diferentes. Estas ideias que eu partilhei aqui contigo tirei de um livro que se chama Cura-te, ou em inglês How to Do the Work, da psicóloga americana Nicole LePera. Eu conheci o trabalho dela no Instagram. A página dela chama-se The Holistic Psychologist. Se ainda não a acompanhas, aconselho vivamente a que o faças. É um mundo de informação útil, pertinente e que ajuda a ter mais entendimento de certos mecanismos do nosso cérebro. Nós precisamos curar-nos, malta, vamos lá. Nós não estamos condenados, nós podemos mudar e sermos melhores, sim? Este tópico está aqui na lista dos próximos episódios porque eu acho que é um tema super necessário de ser falado. Eu passei no supermercado do Continente para comprar o livro para ter mais material para vos trazer, mas não estava lá nada, portanto vou ter que mandar vir online. Vocês também podem ver que o site do book também está disponível. Eu gosto de vos trazer livros, podcasts, etc., porque são ferramentas para desenvolvermos consciência sobre as coisas. Quando nós não temos consciência, nós não podemos mudar. Então, primeiro a ganhar essa consciência e depois a aprofundar. Né? Às vezes a informação não está disponível a nós. Nós temos que desenvolver novas estratégias, utilizar novos recursos para chegarmos às respostas que precisamos. Segunda pergunta: como evitar discussões com o meu namorado? Antes de tudo, o que é para ti uma discussão? Só neste aspecto, por vezes, existe aqui alguns mal-entendidos. Ouçam uma coisa: as pessoas, seja em que relacionamento for, amoroso, familiar ou profissional, precisam de momentos em que expressam as suas necessidades e identificam os pontos de melhoria. Isto é uma conversa saudável e necessária. Em alguns casos, as pessoas que evitam os conflitos e têm dificuldade em enfrentar os problemas e em buscar soluções ativas para os resolver, escapam destas conversas difíceis com a desculpa de que não querem discutir e assim empurram com a barriga os problemas que estão a surgir. Uma discussão, diria eu, é quando desrespeitamos os limites do outro ou quando o outro desrespeita os nossos próprios limites. Quando existem gritos, ataques pessoais, ofensas, ironia, críticas, julgamento e no final de contas não se resolve nada porque estava mais preocupado em atacar ou em ficar com a razão. Por vezes, é melhor dar uma pausa na conversa, ir apanhar um ar fresco, refletir e, quando ambos estiverem mais calmos, voltar e sentar e conversar. A raiva e a impulsividade levam-nos muitas vezes a dizer coisas cruéis. E já todos passamos por isto, não já? Dizer alguma coisa que magoa imenso. Podemos comunicar o que estamos a sentir de muitas formas, sem que isso soe a crítica ou a julgamento. E uma reflexão que podes fazer é: qual é que é o motivo que vos leva a discutir? É algo real ou imaginado? Ou seja, aconteceu de facto alguma coisa?
O outro disse ou fez algo diretamente, ou és tu que estás a interpretar algo ou a fazer filmes na tua cabeça? Do género, ele não percebeu que eu cortei o cabelo, ultimamente não repara nada em mim. Ou então, ela esqueceu-se de comprar os meus iogurtes preferidos. Aposto que se fosse o ex dela, ela se lembrava. Ou então, quando começámos a namorar, íamos jantar fora imensas vezes, agora nunca quer. Blá, blá, blá. Conversa pouco produtiva, de vitimização e sem vista à resolução do problema. Malta, vamos perguntar as coisas, vamos expor as nossas necessidades, mas de uma forma diferente. Olha, gostava de ir jantar fora contigo, porque eu gosto de conhecer lugares novos e é importante para mim sairmos e irmos passear e eu sinto-me mais conectado contigo nestes momentos. Podemos ir sábado depois de limparmos a casa? Olha, como és tu que fazes as compras à segunda-feira e eu gosto de iogurtes de proteína do Lidl, podes colocar por favor na tua lista que o meu sabor preferido é baunilha? Assim escuso passar lá quando sai tarde do treino de futebol e já estou muito cansado. Cortei o cabelo e percebi que não reparaste ou não fizeste nenhum comentário. Para mim, é importante que verbalizes o que estás a sentir, se achas que ficou bem ou não, porque sinto-me valorizada e reconhecida nesses momentos. Existe aqui uma diferença ou não existe? A qual destas formas de comunicação é que temos mais vontade de responder ao pedido? A explicarmos voluntariamente o porquê de termos agido de determinada forma? A pedirmos desculpa ou a reconhecer o nosso erro? As discussões não servem para ver quem tem razão, quem pede desculpa mais rápido, nem para mandar à cara coisas que aconteceram lá atrás, no ano de 1835, e que tu ficaste aí ressentida a matutar e nunca disseste. Ok? Terceira pergunta. Como ter uma comunicação mais saudável com as pessoas à minha volta? Primeiro ponto. Houve o quinto episódio sobre comunicação. Tem lá muitas dicas nesse sentido. Aliás, houve todos os episódios porque todos, sem exceção, podem ajudar com isso. Segundo ponto. Faz um momento de avaliação. Como é que é a tua relação com essas pessoas? Como é que as descreves? Podes ir um a um. O pai, a mãe, o irmão, o namorado. Como é que é essa relação? É conflituosa? Saudável? Sentes-te confortável em exprimir as tuas opiniões e necessidades? Terceira, qual é que é a tua postura perante essas pessoas? A tua atitude? És reativa? Respondes mal? Ou tens paciência? Quarta pergunta, o que é que tu gostarias que fosse diferente nesses relacionamentos? Quinta pergunta, o que é que tu podes fazer para mudar isso? O que é que está ao teu alcance? Convidar para almoçar para passarem mais tempo juntos, dizeres que não ou que sim mais vezes, teres mais calma quando há algo que te irrita, pensa lá. Sexta pergunta, como é que tu achas que essas pessoas te veem a ti? E como é que pensar sobre isto te faz sentir? Quarta pergunta, como se constrói uma relação saudável? Bem, tem conversas difíceis, não fujas das dificuldades nem dos problemas. E compromete-te com o amor. O que é mais importante, ter razão ou resolver o problema? Mantém uma comunicação aberta, fala e ouve com respeito. Olha o que estás a sentir, mesmo quando é desconfortável. Partilha as tuas necessidades. O outro não é obrigado a adivinhar ou a ler a tua mente. Fala a verdade e não aquilo que achas que o outro quer ouvir. Por vezes, acreditamos erradamente que devemos manter a paz a qualquer custo e não devemos discutir, mas isto muitas vezes pode levar a abusos, maus tratos e ao desrespeito. Em termos práticos, faz perguntas para compreender o porquê de o outro ter reagido daquela forma, sem ficares aí presa na história da tua cabeça a alimentar os macaquinhos no sótão. Faz perguntas de uma forma clara, neutra e aberta para que o outro se sinta confortável a exprimir o que sente. Um exemplo. Imagina que a outra pessoa te diz que gostava mais que tu demonstrasses que gostas dela e que te preocupas. Em vez de tu responderes, pois já não sei mais o que é de fazer, estou sempre a esforçar-me aqui e nada é suficiente para ti. Até vamos jantar com os teus amigos como tu querias e continuas a reclamar. Eu convido-te a substituir isto por o que é que tu sentes necessidade que eu faça para tu sentires que eu gosto de ti e que me preocupo? Aí podes perceber que talvez a necessidade seja andarem de mãos dadas, receber flores ou que espero por ti para ver o próximo episódio da série. As discussões entre as pessoas surgem muitas vezes da nossa dificuldade em identificar e expressar a necessidade que precisamos de ver atendida. Nem sempre este trabalho de partilhar o que nos vai na alma é fácil. Por isso, além de perguntarmos e ouvirmos com atenção, podemos validar o outro pela sua partilha e agradecer que o tenha feito, dizendo obrigada por partilhares comigo. Quinta pergunta. Quais os ingredientes para termos relacionamentos mais felizes? Eu decidi trazer-vos aqui 4 ideias-chave. Ser impecável com a tua palavra, não leves nada para o lado pessoal, não tires conclusões e dá sempre o melhor de ti. Estes são os 4 compromissos expressos no livro de Dom Miguel Ruiz. Ele diz que devemos assumir estes compromissos se queremos encontrar a verdadeira felicidade. O processo envolve a busca pela harmonia com tudo aquilo que está ao nosso redor e que inclui desaprender hábitos nocivos e substituí-los por novas atitudes, mais compatíveis com um futuro de paz e felicidade. Vamos lá então conhecer cada um destes compromissos ao detalhe. Ser impecável com a tua palavra.
Ou seja, não uses a palavra para fazer o mal, para disseminar a mentira, para incentivar a discórdia, para julgar, criticar ou condenar nem o outro, nem a ti mesmo. Antes de falares ou escreveres qualquer coisa, nós precisamos é de certificar-nos que as palavras escolhidas estão na direção do bem, do amor e da harmonia. Segundo aspecto, não leves nada para o lado pessoal. Se um completo desconhecido na rua te ofende e nem sequer te conhece, não deixes que essa ofensa fique ali a matutar na tua cabeça, porque a ofensa diz mais sobre o ofensor do que sobre o ofendido. As coisas ofendem-nos quando nós acreditamos nelas, e isso acontece quando nós damos demasiada importância ao que o outro nos diz, muitas vezes mais do que às nossas próprias opiniões sobre nós mesmos. O mundo não gira à nossa volta. As outras pessoas estão também elas a lidar com os seus problemas e a má cara que elas nos fizeram podem ter a ver com isso mesmo, com coisas delas, e não diretamente connosco. Terceiro aspecto, não tires conclusões. As conclusões que tiramos acerca das outras pessoas ou de situações sobre as quais não temos total conhecimento são a base para o preconceito. Isto leva-nos a agir de forma precipitada e muitas vezes de maneira equivocada. Tirar conclusões é algo muito fácil, mas elas nem sempre são verdadeiras. Quantas vezes é que nós não pensamos o pior de alguém sem a menor necessidade? Da mesma forma, nós não gostamos quando alguém tira conclusões precipitadas a nosso respeito, não é? Quarto aspecto, dá sempre o melhor de ti. Quanto mais tu adquirires conhecimentos, te dedicares às tuas habilidades e corrigir os teus próprios erros, mais conseguirás alcançar a excelência. E bem, o teu melhor é algo que vai variando. Há dias em que estamos particularmente dispostos, produtivos e outros que o nosso melhor não é assim tão bom. E é importante aceitar esta inconstância da vida e agir no sentido de fazer o melhor, mesmo nos dias difíceis. Este último compromisso é, na verdade, um resumo dos três primeiros, pois quanto mais nos habituarmos a eles, mais conseguiremos despertar as melhores versões de nós mesmos. Sexta pergunta: como saber se aquela pessoa é a tal e se vai resultar? É importante tu perceberes se têm objetivos e uma visão igual ou complementar. É importante nós termos conversas sérias e profundas antes de nos comprometermos com alguém. Ainda mais estamos a falar de casamento, de filhos, de negócios familiares. Ou seja, nós precisamos fazer perguntas ao outro e a nós mesmos sobre isto. Se quer ter filhos, quais é que são as expectativas para a educação desses filhos? Quer casar? Como é que vive a sua relação com a religião? Quais é que são os valores dessa pessoa? O estilo de vida que ela tem? E isto porquê? Porque é desta falta de comunicação que depois surgem as separações e os divórcios pouco amigáveis. Quando nós nos apaixonamos, é tudo lindo e perfeito, não é? Mas a verdade é que a vida vai acontecendo, os pelos no lavatório aparecem e mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que fazer escolhas, tomar decisões e se ambos não estiverem alinhados com o desejo de caminhar no mesmo sentido, é difícil que resulte. Exemplos práticos disto. Eu quero ter filhos, mas ele não. Então eu fico aqui a achar que ele um dia vai mudar de ideias, ele vai perceber que quer ser pai. Eu diria que isto é algo idealizado. Por vezes os casais têm filhos e não foi algo consensual. Depois dá asneira, não é? Para ti, é importante um casamento com poupa e circunstância? Preferes algo mais pequeno? Ou viver em união de facto é suficiente para ti? Para algumas pessoas até pode ser indiferente, mas vê que aqui até existem questões financeiras envolvidas. Um de vocês pode não se importar de gastar imenso dinheiro neste dia e o outro prefere usar o dinheiro para viajar. Se para uma pessoa é importante uma prática religiosa diária de oração, por exemplo, ou ir à missa, ou a outro culto qualquer, e o outro não compreende ou não respeita, isto pode gerar um momento de fricção. Se uma pessoa adora exercício físico, mexer-se, viajar, alimentar-se de forma saudável e por outro lado existe outra pessoa que não vê isto como importante e prioritário, vai gerar fricção. Ou encontramos um ponto de equilíbrio ou torna-se difícil gerir as duas rotinas que são tão diferentes. Se eu acreditar que uma palmada na hora certa é a forma de educar os meus filhos e a outra pessoa é contra isto, isto vai gerar discussão em frente aos filhos, incoerência na educação e ambivalências. Fica um progenitor como o bom da fita e o outro como o mau. Mas atenção, as pessoas não têm de ser todas iguais nem fazer todas o mesmo. Mas ou existe respeito pelas opções do outro e se dá espaço para elas existirem, ou a relação vai se desgastando. O que estou a tentar alertar é que por vezes escolhemos relacionar-nos com pessoas que pouco têm a ver connosco. E das duas uma, ou estamos dispostos a ceder, a adaptar-nos, ou se vamos fazer tudo para deixar de ser quem somos, de fazer as coisas que nos dão prazer e que é importante para nós, porque o outro não quer, não gosta ou não apoia determinadas decisões, o que é que vai acontecer? Uma das coisas que pode acontecer é a formação de ressentimentos. E o que são ressentimentos? Isto é como beber um copo de veneno e esperar que o outro morra. No sentido de, se eu estou mal com a situação, eu espero que seja o outro a perceber isso, eu espero que seja o outro a resolver. Se eu não dou este feedback, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a envenenar-me por dentro. E por isso, outro aspecto importante é o perdão. E atenção, o perdão ao outro não é para ele, é para nós essencialmente, para nós largarmos o copo do veneno, para nos libertarmos, para deixarmos ir.
E olha, outro detalhe, para perdoar alguém, nós não precisamos dizer-lhe, nós podemos simplesmente fazê-lo dentro de nós, no nosso coração. E agora, se o teu parceiro ou a tua parceira começar a notar muitas diferenças e ficar surpreendido com a tua mudança de atitude, digam-lhe que andaram a aprender estas coisas com uma psicóloga ruiva que tem um podcast muito giro e que eles também iam gostar de ouvir. Uma das causas que gera discussão nos relacionamentos amorosos é a forma como cada um expressa o seu amor. Por isso, eu quero falar-te aqui de um livro para refletires. As 5 Linguagens do Amor é um livro de psicologia escrito por Gary Chapman que explica as 5 maneiras de expressar e experimentar o amor com o parceiro. E estas 5 linguagens são palavras de afirmação, tempo de qualidade, receber presentes, atos de serviço e toque físico. Atos de serviço são aquelas pessoas que gostam de oferecer ajuda e cuidados como forma de mostrar o seu amor. São tipo as avós, estão a ver, que nos enchem de taparoeiros de comida que nós temos que levar para a faculdade. Ou então aquela amiga que se oferece para cuidar do nosso filho para nós termos um tempo para ir namorar. Agora de manhã eu fui ao café buscar pão e estava uma senhora à minha frente que perguntou à menina se a marmelada que estava ali era caseira e a menina disse que sim. E ela disse: Ah, então eu vou levar porque o meu marido adora isto. Ela oferecer-lhe a marmelada sabendo que ela que ele adora é um ato de serviço e é também um presente. E o que é que são isto dos presentes? Para aquelas pessoas que se sentem muito amadas e valorizadas quando recebem um presente. E não é pelo valor monetário, mas porque o outro teve a intenção de parar, de pensar, de escolher. São as pessoas que gostam do ramo de flores, do postal de aniversário, de um bilhete para o concerto da banda favorita. Já o tempo de qualidade é uma linguagem que está relacionada àquelas pessoas que se sentem amadas e valorizadas quando recebem total atenção do parceiro durante uma atividade juntos. Por isso, se o vosso parceiro tem esta linguagem como preferencial, por favor, não levem para jantar num sítio maravilhoso, à luz das velas, em que é tudo espetacular, mas depois ficam ali a noite inteira a mexer no telemóvel. A pessoa não vai sentir que recebeu toda a atenção que gostaria. O toque físico é uma linguagem em que para a pessoa é muito importante ser tocada ou tocar. E isto não é apenas durante o ato sexual ou nos preliminares, mas em momentos diferentes ao longo do dia, através do toque, do carinho, do abraço, de um beijinho na testa ou a dar de mãos dadas na rua. E por último, temos as palavras de afirmação, que são para as pessoas que se sentem mais confiantes, valorizadas, importantes e amadas quando ouvem amo-te, gosto de ti, tive saudades tuas. Para elas é importante o amor ser verbalizado. E conta-me, agora que percebeste que cada pessoa demonstra e interpreta um gesto do outro sobre o amor, quais é que são as linguagens de amor que tu utilizas? E o teu parceiro? Isto é mega importante ser compreendido. Talvez o outro não seja a pessoa que diz amo-te muitas vezes, mas faz-te o jantar, espera por ti para ver o próximo episódio da série, vai-te pescar ao trabalho, compra-te um perfume, gosta de estar contigo no sofá a ver TV agarradinhos. O outro pode ter uma maneira diferente da tua de expressar o seu amor. E isso não significa que não goste de ti ou que goste menos. Diz ao outro que valorizas e adaptem-se. Antes de terminarmos, eu gostava de deixar aqui algumas ideias-chave para te deixar ir a marinar nessa tua cabecinha. É ok concordar que se discorda. Nós podemos partilhar ideias diferentes e está tudo bem. As pessoas são diferentes e têm diferentes necessidades, por isso, investe o teu tempo em perceber quais é que são as tuas necessidades e as do outro. E se sentes que és impulsivo ao lidar com as coisas e dizes e fazes coisas que não queres, bem, torna-te mais consciente de ti mesma e daquilo que estás a sentir e a pensar. Faz um momento de check-in, de avaliação contigo mesma. Será que eu estou num lugar mental, não é? De responder a isto agora? Se não, responde quando estás. Não respondas logo aos e-mails que te deixam irritada, a uma acusação de alguém. Vai apanhar um arzinho e respirar sobre o assunto. Não te deixes levar pela urgência e pelo stress dos outros. E em vez de reagir logo, para, pensa e respira. Escolhe como queres agir. Eu espero que este conteúdo tenha sido útil para ti. Clica aí nos 3 pontinhos do Spotify, subscreve e começa já a seguir o canal. E claro, aproveita e partilha com 3 pessoas que acreditas que vão gostar de ouvir este conteúdo. E se queres ter acesso a outros conteúdos, acompanha também o meu trabalho no Instagram, em Sofia Bento Psicologia, e no Facebook, Sofia Bento Psicologia e Desenvolvimento Pessoal. Conto contigo. Mas espera, antes de terminar, fica aqui a dica do tema do próximo episódio, que é... Tan, 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 vida adulta. Até lá!